Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Príncipe Wuhan, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Wuhan, príncipe russo de outros tempos. O senhor gostaria de nos dar alguns detalhes sobre a sua situação? Ó, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orem por mim. Bem-aventurados os humildes de coração, que escolhem cumprir as suas provas em uma posição modesta. Todos vocês, a quem a inveja devora, não sabem o estado a que ficou reduzido um desses que na terra foi considerado feliz. Também não podem avaliar o fogo que me abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação eterna. Que o Senhor permita a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes que cometi provenientes do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com minha tirania. Orgulho. Repitam constantemente esta palavra, para jamais esquecerem que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Sim, eu abusei do poder e dos privilégios que estavam à minha disposição. Fui duro e cruel para com os meus inferiores, que tiveram que se curvar a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Quis para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi sobre o peso do encargo que aceitei, mas que estava acima das minhas forças. Nota de Allan Kardec. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a dizer que tinham um compromisso superior às suas próprias forças, o que ainda é um resquício de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, por não se conformarem com a própria fraqueza. Deus não dá a nenhum de seus filhos mais do que eles possam suportar, nem exige da árvore jovem os frutos dados pela árvore já desenvolvida. Deus concede a liberdade aos espíritos. O que lhes falta é a vontade, e esta depende exclusivamente deles. Com força de vontade, não existe tendência ao vício que não possa ser vencida. Mas, quando um vício nos dá prazer, é natural que não façamos esforços para dominá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as consequências desta falta de esforço. O Senhor tem consciência das suas faltas e isso já é um passo para a sua regeneração. Esta consciência das faltas cometidas é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque eles ainda estão presos à sua última encarnação e não conseguem perceber as consequências morais. Quando o meu espírito se libertou da matéria, o sentimento moral aumentou para mim, mais do que as cruéis sensações físicas que eu sentia. O Senhor enxerga um fim para os seus sofrimentos? Sei que não serão eternos, mas ainda não consigo ver o seu fim. Antes é preciso que eu recomece a prova. O Senhor espera recomeçar em breve? Ainda não sei. O Senhor tem lembrança das suas encarnações anteriores? Faço essa pergunta com o objetivo de me instruir. Seus guias estão aqui e sabem o que você precisa. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Naquela época, eu era poderoso e sucumbi ao orgulho, que é a causa de todas as quedas. Depois de ter vagado por séculos no mundo espiritual, eu quis experimentar uma existência obscura. Fui um pobre estudante, mendiguei o meu pão, mas o orgulho não me abandonava. O meu espírito ganhou em conhecimento, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, eu vendi a minha alma a quem pagasse mais. Assim, servi a todas as vinganças e a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a necessidade das honras e das riquezas abafava os gritos da minha consciência. A expiação pela qual eu passei ainda foi longa e cruel, pois eu quis, na minha última encarnação, experimentar uma vida de luxo e de poder, pensando que podia dominar a situação. Ainda mais uma vez, não ouvi os conselhos dos protetores amigos que sempre velam por nós. Era novamente o orgulho levando-me a confiar mais em mim do que nos conselhos que eu recebia. Bem,
Você já sabe o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deposito aos seus pés o meu orgulho abatido e peço-lhe que coloque em meus ombros o fardo mais pesado da humildade, pois, com o auxílio da sua graça, o peso me parecerá mais leve. Orem comigo e por mim. Orem também para que esse fogo diabólico, chamado orgulho, não devore em vocês os instintos que os levam a Deus. Irmãos de sofrimento, tomara que o meu exemplo possa ser proveitoso a todos e não esqueçam nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que decorrem todos os males que atormentam a humanidade. O orgulho persegue a humanidade até nas regiões celestes. Instruções do Guia do Médium. É natural que você tenha dúvidas sobre a identidade desse espírito, uma vez que a sua linguagem parece estar em desacordo com o estado de sofrimento que comprova a sua inferioridade. Não é preciso ter medo, porque você recebeu uma comunicação séria. Por mais sofredor que seja, a cultura deste espírito é tamanha que o leva a falar como falou. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Somente agora ele conquistou essa humildade e esperamos que, com perseverança, ele possa sair triunfante de uma nova prova. Nosso Pai Celestial é pleno de justiça em sua sabedoria e leva em conta os esforços que o homem faz para dominar os seus maus instintos. Cada vitória conseguida sobre nós mesmos é um degrau a mais que subimos nessa escada, que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Então, subam por esses degraus com coragem, porque a subida é tanto mais suave quanto mais firme for a vontade. Olhem sempre para cima, a fim de criarem coragem, porque infeliz daquele que se detém e olha para trás. Logo é atingido pelo deslumbramento e, ao espantar-se com o vazio que o cerca, desanima e diz: para que continuar caminhando, se andei tão pouco e muito ainda me falta? Não, meus amigos, não olhem para trás. O orgulho está arraigado no homem. Pois bem, utilizem esse orgulho para obter a força e a coragem que precisam com o objetivo de concluir a sua ascensão. Empreguem-no para dominar as suas fraquezas e escalar o cume da montanha eterna.